Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. O Destino Saudade está de volta, número 63. Senhor Rui Miguel Tovar, muito bem-vindo mais uma vez. Senhor Pedro Jorge Cunha, obrigado. Vens com uma camisola muito bonita, de um jogador que hoje em dia anda a fazer magia na Arábia Saudita, não é? Ruben Neves. É verdade, Ruben Neves, o Wolverhampton. Agora fez uma grande exibição contra o Al, qualquer coisa nos últimos dias. fez, seguramente. Seguramente fez. Nós somos grandes fãs da Pro Liga Saudita, não somos? Seguimos aquilo com muita atenção. Muito. Rui, muito bem-vindo. Obrigado, Hoje o programa igualmente. É muito giro. A tua camisola já dá algumas pistas, mas deixo para ti a apresentação deste número 63 do Destino Saudade. Agradeço imenso. Olá a todos. Bom dia. Hoje vamos falar, a propósito da Liga Europa, vamos falar da Taça UEFA, porque é isso que nos move. A Taça UEFA, na altura que foi criada, foi em 71, a primeira edição em 71, 72. A final foi Tottenham-Wolverhampton, daí esta camisola do Wolverhampton, digno finalista da primeira edição. Antes dessa taça havia a Taça das Cidades com Feira, que não era da UEFA. Esse nome é maravilhoso. É maravilhoso. E no início respeitava mesmo isso, era mesmo as cidades com feira. A minha questão era isso, era mesmo cidades com feira. Com feira mesmo, sim, sim. E incluía na primeira edição, a primeira edição durou 3 anos, foi de 55 a 58, e a segunda foi de 58 a 60. Isso é maravilhoso. E havia a seleção de Londres, a seleção de Barcelona, portanto com jogadores de Barcelona e de Espanhol, e de Londres, imagina, não é? Os clubes todos. QPR, Arsenal, Chelsea, Millwall. Tottenham, Millwall. Tinha que dizer Millwall. Acho muito bem. Mas a UEFA nunca quis puxar a brasa a essa sardinha, e então nem nunca repescou essa competição, embora a nossa estatística de clubes portugueses contabiliza esses jogos. Contabiliza esses Portanto, jogos, sim, é isso. O Benfica fez jogos, o Sporting também, e os dados desses jogadores, jogos e golos, estão lá. Também dá que pensar, não é? Então, se não é oficial, porque é que contamos? Mas isso poderemos falar noutro episódio. Interessa falar aqui é da Taça UEFA, que era a competição mais dura das três. Já havia Taça dos Campeões e já havia Taça das Taças. Mais dura porque implicava mais uma eliminatória. Portanto, para chegar à final, tinhas que fazer 5 eliminatórias, 10 jogos. E a final a 2 mãos, não é? E a final 2 mãos. Durante muito tempo, pelo Portanto, menos. o vencedor tinha que fazer 12 jogos. O que era mais do que Taça das Taças e Taça dos Campeões. Havia o fascínio de encontrar finais muito diferentes, porque lá está, entravam aí do segundo ao quinto classificado. Pois. Ou do segundo ao quarto. Portugal metia regularmente metia 3 participantes. Aqui era o segundo, o terceiro e o quarto, o terceiro, o quarto e o quinto. Dependendo do vencedor da Taça de Portugal, da taça. Sim, de tudo. E é uma taça muito interessante. Eu sou contra a Liga Europa porque não gosto de competições que tenham... primeiro não gosto de transferência competições... de clubes. De Primeiro uma é prova isso. para outra. Primeiro é isso. Eu também detesto Não isso. acho... Se um clube é eliminado em agosto, na pré-eliminatória, não joga mais. É quase premiar a incompetência, não é? Quer dizer, Muito. tu falhas o teu objetivo, mas ainda É. podes ganhar uma prova europeia. Não me faz muito sentido, sinceramente. E para mim a conversa da Taça UEFA, a Taça UEFA só acaba em 2009, com o Werder Bremen Shakhtar, uma final muito curiosa, ganha pelo grande, enorme, gigante Mircea Lucescu. Eu adoro o treinador e comecei a adorar o Shakhtar, que também equipava nesta cor, no fundo, não é? Sim, tem assim sem dúvida. presenças. Não é a última final da Taça UEFA, 2009, e o Hugo Almeida, por exemplo, não joga. Porquê? O Hugo Almeida viu um amarelo na meia-final e não sabia que ao ver esse amarelo não ia jogar a final. Não sabia. Ele demonstrou desconhecimento na zona mista. Portanto, a final é curiosa por isso. Werder Bremen 2, Dinamo de Kiev 1, no prolongamento. Dinamo de Kiev, jogava que era Shakhtar. Olha, desculpa. Ora, espera. Chegava que era Shakhtar, 2009. Está bem. Não, campeão, desculpa. Estou-te a mentir. Shakhtar 2, Werder Bremen 1. Após prolongamento. Exatamente. Estava a mentir. O Shakhtar ganhou. É a primeira competição que ganha pela equipa. Isto foi nas meias finais. Dinamo Kiev. Foi? Estava aqui a ver mal na Wikipédia. E o Werder Bremen elimina o Dinamo Kiev e depois perde com o Shakhtar. Exatamente. Eu nem sabia disso. É curioso. Exatamente. Então podia ser uma final ucraniana. Olha, estás-me a dar uma novidade. Exatamente. Não sabia. Portanto, é melhor ir ver ao 0-0. Eu abri aqui a Wikipédia sem querer, porque no 0-0 está mais certinho. Ou seja, não está mais certinho.
está mais fácil de perceber. Okay, Aqui na Wikipedia está um bocadinho confuso. Okay. No 00 vê-se muito mais facilmente as informações sobre a prova. E esse ano já não contabilizo, porquê? Porque a partir de 2000, 99, 2000, já entram os da Liga dos Campeões. Isso para mim desvirtua a competição. Desde 99, 2000? Sim. E aliás, essa primeira final inclui logo 2 finalistas da Liga dos Campeões. Ei. Que é Galatasaray e Arsenal, 0-0. O Galatasaray é a primeira equipa turca a ganhar uma competição europeia e única, é nos penaltis. É o Galatasaray do Tafarel e do Hadji. É uma final muito bonita, por acaso, bem jogada. Vai que é sua, Tafarel, não é? É uma final muito gira e ganha por aquele que não era favorito. Estamos a falar de um Arsenal que já tinha o Bergkamp. E há um documentário que é do Fatih Terim, e já aqui falámos. E o viu. Já viste? Engraçado. Depois tu me falaste sobre ele. E a televisão turca naquele ano, naquela semana, acompanha o dia-a-dia do Galatasaray, mesmo em cima deles, num hotel, a reverem o Arsenal, e o desabafo do Fatih Terim sobre o Bergkamp. O que é que a gente faz a isto, não é? Marcar o Bergkamp como? Era preciso 3 homens ou 4, não é? Adorava o Bergkamp. Adorava claro, o Bergkamp. Dennis Bergkamp era inteligência, sim. suavidade. Claro, era. Incrível. Delicadeza com a bola. Tudo bom. Eu nunca o via jogar em esforço. Sim. Ele aparentava não jogar em esforço. Claro, era tudo muito natural. Sim. Tudo... Verdade. E tem uma série de golos carismáticos que vão durar a vida toda, espero eu. Mas, portanto, digo, a Taça UEFA começou em 71 e para mim acabou em 2000 com o absurdo de... Mas antes, quando nós falámos sobre a transferência dos clubes, para mim há uma coisa que também não gosto, que é ser uma competição por fase de grupos e depois eliminar. Okay. A Taça UEFA nisso era... todas as taças eram genuínas, que é eliminar desde o início. Okay. Não há cá grupos. Mata-mata. Não há cá grupos. Mata-mata não há grupos. E não há grupos. Não há grupos. É mata-mata, sempre genuíno. E eu sempre gostei dessa fórmula. E foi essa fórmula que de facto vingou na Taça UEFA por ser uma prova mais duradoura. Portanto, quando o Porto ganha em 2003, já havia essa transferência de clubes da Champions? Já havia, sim. Estou aqui a abrir agora no 00 essa edição, de 2002-2003. Embora o Porto tivesse começado de raiz na Taça UEFA. Na Taça UEFA. Isso é certo. Sim, isso recordo-me bem porque em 2002 tinha sido campeão o Sporting. Sim. E portanto o Porto... Que não entrou diretamente na Liga dos Campeões. É o único ano que isso acontece. Não entrou diretamente. Nenhuma equipa portuguesa entrou diretamente, então. Não. O Boa Vista e Sporting, primeiro e segundo, jogaram pré-eliminatória. O Boa Vista eliminado pelo Auxerre. Um gol do Cissé no Bessa. Pronto, mas o Boa Vista nesse ano vai à meia-final da Taça UEFA, perdida pelo Celtic. Já falamos aqui também sobre isso. Depois perde com o Podia Porto. ter acontecido um Porto-Boa Vista na final, que era maravilhoso. E o Sporting é eliminado pelo Inter de Conceição, de Sérgio Conceição, como jogador. E é a estreia oficial do Ronaldo como jogador de Sporting em Alvalade, 0-0. Depois em Milão é 2-0. Fantástico. Rui, aqui nesta edição de 2003, que é a única ganha por um clube português. Da Taça UEFA, sim, exatamente. Sim. Os melhores marcadores da prova são Derlei, claro. E Henrique Larsson. Pois, claro. Então, são golos. Os heróis da final. 11 golos. Cada um marca 2 golos nessa final. Exatamente. Portanto, partiram com 9. O Aldenishev também marca. Sim. É o único intruso. Aliás, o Aldenishev marca em 2013 e 2004 em Gelsenkirchen. Verdade, sim. E o Larsson era um avançado também fabuloso. Sim, brutal. Mas voltando à Taça UEFA, que é o que mais nos interessa aqui. Além da vitória do Porto, há 2 finalistas portugueses vencidos. Sim, é verdade. Íamos a 18 de maio. Íamos em casa. Tu acrescentas sempre mais qualquer coisa à minha primeira informação. Íamos em casa, porque muita gente diz que o Sporting perdeu a Taça UEFA em casa. Verdade? Absoluta. Jogo único. A ganhar 1-0 ao intervalo com o CSK, Moscovo. Uma das minhas 2 vezes em Alvalade. Eu em off estava a dizer que era a única, mas não, depois lembrei-me de outra. Fui lá fazer um Sporting Porto com o José Conceiro no Porto. Isso foi 2-0 para o Sporting, não? Carlos Martins e... Sei que no Porto jogou um rapaz que era o Leandro do Bonfim. Leandro do Bonfim. Recordo-me disso perfeitamente. Era em Alvalade. Sim. Com aquela sensação de, como me disseste ontem, das palas de Alvalade que parece que nos caem para cima, não é? Sim. Está para um bocadinho de visibilidade à frente. Aliás, se estivermos muito em cima de um determinado sítio, não temos ângulo para ver um monitor eletrónico, um placar eletrónico. Precisamente. Vemos deste lado, mas não vemos daquele. Eu lembro perfeitamente dessa sensação na bancada de imprensa. Pois. E a segunda vez foi a final.
Sporting CSKA de Moscou. Pronto, 1-0 ao intervalo, gol do Rogério. Saudoso comércio do Porto. Exatamente, boa, sim. Mete saudoso nisso. Mais de 150 anos de história. Sim. Enfim. E ganha uma equipa russa, é a primeira equipa russa, não é soviética, porque antes o Dinamo Kiev já tinha vencido 2 taças das taças. É a primeira equipa russa a ganhar. O treinador era muito curioso, o Valery Gazaev. Tinha os irmãos Berezovsky, tinha o Ignacevic, se calhar. O guarda-redes era o Akinfev, não? O Akinfev. Talvez já, vê-se rapidamente. Recordo-me mais dos brasileiros. Daniel Carvalho, muito bom jogador. Daniel Carvalho, claro. Depois nunca foi aquilo que se pensava, e o Wagner Love. Sim. Estavas lá, Rui, no estádio, nessa noite? Não. O meu pai estava. O meu pai acompanhou esse Sporting pela RTP todo. Uma campanha que começa na fase grupos, e na altura a fase grupos os grupos tinham equipas ímpar e não jogavam todos fora casa, portanto era ímpar, eram 5 equipas. Lembro que o Sporting nessa época perdeu em casa com o Choceau de França, 1-0, mas passou tranquilamente. Lembro-me de vitórias assim gordas com o Panionios, com o Dinamo Tbilisi. Portanto, Rui, estou socorrendo-me aqui do 0-0 novamente. 16 avos de final, Sporting afasta o Feyenoord. Sim, do Gullit, treinado pelo Gullit, e é a estreia do Moutinho, a titular. Incrível. Estreia do Moutinho a titular, sozinho. Tipo, aí fica no meio a resolver as coisas, ele resolveu. O João Moutinho, médio do Sporting Clube de Braga, estreou-se. O 8avos de final, Middlesbrough. Middlesbrough, pois é. Isso, aqui já me recordo bem desta é 3-2 fora vitória. E 1-0 em casa, não é? Exatamente. Sim. Depois, quartos de final, Newcastle, que o Sporting já tinha jogado na fase grupos. E aí, isso é um jogo épico. É 1-0 em Newcastle. E depois 4-1. Mas com 1-0 para o Newcastle. Exatamente. Portanto, o Sporting está a perder a eliminatória 2-0 e consegue... depois vai buscar este jogo. Superar, bastava o 3-1, mas o Sporting fez 4. Mários Nicolai Sapinto também. Ricardo Sapinto, Beto e Fábio Rochenbach. Lembro-me bem desse jogo. Lembro-me bem de ver na televisão. Aí o Alden Shearer ainda jogava no Newcastle. Era incrível. Capitão. Dos melhores avançados. Sim, capitão. No meias finais, o milagre de Alkmaar. Com o Adriense, né? Partida para o Porto. Miguel Garcia, o Adriense já de malas feitas para o Estádio do Dragão. E depois na final, lá está. Este jogo traumatizante para o mundo leonino. E foi tão estranho este jogo, Rui. Foi tão estranho. Até ao intervalo estava tudo na paz do Senhor, digamos assim. Não o revi. Lembro-me de ver na televisão. Trabalhava no Record ainda. Não o revi. Não sei. Não te posso dizer. É uma branca. Akifiev na baliza do CSKA, como tu dizias. Pois. Era um miúdo, pá. Ignacevic, os irmãos Berezovsky, um nigeriano chamado Shidi Odia. E o Sporting tinha outro que era o central. Enacariri. Fez dupla com o Beto. Pois. Do lado direito Miguel Garcia, do lado direito o Rogério, talvez, não? Sim, o autor do gol. E do lado esquerdo Miguel Garcia, centrais Enacariri e Beto, meio campo com o João Moutinho, o Fábio, o Rodrigo Telho. Talvez lateral esquerdo. Sim. Portanto, no meio campo Rogério Fábio Rochenbach e João Moutinho, e na frente Sapinto, Lietzen e o Barbosa. E o Pedro Barbosa. Pois, claro. Que viu um amarelo logo aos 13 minutos. 13. O Mr. José Peseiro lançou durante a partida Mários Nicolai, Duala e Hugo Viana. Mas a segunda parte foi péssima, foi terrível. O Sporting defendia tão mal. O José Peseiro, não é? No fundo. Futebol interessante. Essa parte final bonito. Foi muito má, sim. Lembro do Sporting, nessa época, perder um jogo em casa de forma inacreditável. Não por 1, mas por 2-0 com o Penafiel. 0-2. E lembro-me do Hugo, um dos golos, o Hugo perdeu a bola no meio campo. O Hugo Central? O Hugo Central. Não sei se chegou a Central ou meio campo nesse dia, não me lembro, mas sei que perdeu a bola. É a minha imagem, atenção, na televisão. E de pensar, pronto, ok, ele perdeu a bola, mas sem alguém atrás dele. Não. Quem recuperou a bola correu quase meio campo sozinho. Eu pensei, mas como? Como é que o último homem arrisca uma coisa destas? Eu arriscaria se tivesse um Beto atrás de mim, pronto, e depois o Beto que resolva ou com a bola ou com o jogador, não é? Não, de repente o jogador sozinho. Se não me engano, era o Penafiel, não sei se era do Luís Castro já, mas não sei. É provável. Pode ser posso estar a misturar treinadores e clubes. De certeza que era. Era. Vou-te dizer porquê. Novamente Comércio do Porto. Eu, nessa época, estava a trabalhar no Comércio do Porto, como já tinha dito, e fui entrevistar um jovem treinador a Penafiel que começava a dar bons sinais, com ideias apelativas de jogo, que se chamava Luís Castro.
Castro, boa. Portanto, das primeiras entrevistas que o Luís Castro deu como treinador principal, espetacular. Foi ao Comércio do Porto e é um puto. E chamado... a próxima és tu, porque tu vais embarcar para a Arábia Saudita. Já! E vais ver a Pro Liga. Não, seguramente que não. Nem na televisão. Com todo respeito. Olha, mas nesse dia é um dia traumático para o futebol português, mais ou menos. Porquê? 18 de maio o Sporting perde essa final. 18 de maio de 83 o Benfica perde a final da Taça UEFA em casa. Em casa, portanto, perdeu 1-0 com o Anderlecht em Bruxelas e depois empatou 1-1 na Luz. O Shell marcou o primeiro, um grande gol por acaso, uma boa jogada de entendimento entre Humberto Coelho e o Shell, lá dentro da área. Portanto, bola parada, Humberto Coelho costumava subir e bem, e o remate do Shell é muito bonito e há fotografias belíssimas desse gesto técnico. E depois o Anderlecht, que era quase a seleção belga toda, marcou ainda na primeira parte, se não me engano, portanto gelou um bocado o ambiente porque ainda havia a regra dos golos fora, portanto 1-1 obrigava o Benfica a chegar ao 3. Ou poucas hipóteses. E esta equipa do Anderlecht era maravilhosa. Muito boa. Na baliza, eu recordo muito bem este nome por causa das cadernetas do Europeus e Mundiais. Jacques Monarron. Monarron, sim. Depois quem é que estava a jogar mais à frente? Frankie Vercauteren. Pois, sim. Aliás, era o capitão. Que era um craque. O capitão, foi ele que levantou a taça. Jogava muito. E depois foi treinar o Sporting. Que em Portugal se calhar associam mais a treinador do Sporting. Sim, não, mas jogava muito. Era um craque. Sim. E também me recordo muito bem aqui deste dinamarquês o Morten Olsen. Claro, o central. Bem que o Morten Olsen tem mais de 100 jogos pela seleção dinamarquesa como jogador e como selecionador, que ele teve muitos anos à frente da seleção. Morten Olsen, um cavalheiro. Sim, muito simpático. Rui, queres saber qual foi a equipa do Benfica? Se calhar já sabes. Não para quem nos está a ouvir. Não. Na baliza Bento. Sei. Depois Pietra, António Bastos Lopes, Veloso. Já jogava o Veloso aqui. Incrível. É a minha surpresa. Humberto Coelho, Glenn Stromberg, que não me dá entrevistas. Já falei com ele várias vezes. Ele está radicado em Bérgamo. Bérgamo ainda, ok. Ele diz sempre que sim, mas depois acontece alguma coisa. É? Chauan, Diamantino, Carlos Manuel, Chalana e Nené. Pois. Entraram João Alves e Filipovic. Não entraram Delgado, Álvaro Magalhães e Alberto Bastos Lopes. Sim. É uma boa equipa. O Mister Sven-Goran Eriksson, claro. A segunda final europeia seguida, porque ele era o atual detentor da Taça UEFA, pelo IFK Gotemburgo. Isso é muito giro. 2 anos seguidos Taça UEFA, que é a prova mais dura, porque era mais dura. E ele conseguiu esse brilharete. E atenção que o Benfica não perde nenhum jogo até Bruxelas, parece-me, nessa epopeia, porque é Betis. Empatou os dois nas meias finais. Foi. Contra o Universitatea Craiova. Craiova. Quartos de final com a Roma, elimina. A Roma do Conte e do Falcão. Ganha lá. Uma equipa forte. A Roma, 2-1. Filipovic, 2. E empata 1-1 na Luz. Também elimina o Lokeren. Elimina o Betis. E está-me a falhar um clube que eu não me lembro quem é. Mas, Zurique. O Zurique. Nenhuma derrota. Um 1-4-0. E atenção, o Eriksson ganhou a Taça UEFA do ano anterior sem derrotas. Isto agora aqui vem uma coisa gira. O Porto, nesta edição, foi eliminado pelo Anderlecht. Foi. Na segunda ronda. 4-0, não é? 4-0 na Bélgica e vitória nas Antas por 3-2 para o Porto. Sim. São coisas muito, muito engraçadas que eu desconhecia. Mas já viste o Eriksson ganha a Taça UEFA sem derrotas e chega à final sem derrotas. Portanto, em 2 taças da UEFA, chegou à final, portanto fez 12 jogos, 24 jogos, uma derrota. Fantástico. Era o treinador da moda também, um bocado nesta altura. Era muito bom. O Eriksson era muito bom. E já agora, dizer que o 18 de maio também foi, eu estava a dizer, catastrófico para o futebol português, porque a Liga Europa, o Braga perdeu a final nesse dia, 18 de maio, e ganhou o Porto. Portanto, há 3 clubes que perderam o dia 18 de maio da Taça UEFA. Estava lá também. Estavas lá. Pronto, já viste 2 finais da Taça UEFA. É verdade. Aí foi das melhores semanas profissionais que eu tive na vida. Porque Dublin é uma cidade encantadora. Nunca fui. Cheia de gente encantadora. Tem um pequeno defeito. À noite gostam de andar à porrada nos pubs. Não sei porquê, pronto. Bem, é uma... Há coisas piores, mas não, mas a sério, foi uma semana muito, muito interessante. Deu para fazer muitas reportagens giras, porque é uma cidade cheia de vida, cheia de história. Eu lembro de ir à casa do James Joyce, o famoso escritor. Ao hotel dos U2, que eles pertenciam, mas eles não estavam lá. Ao primeiro estúdio dos U2, que há uma espécie de U2 Tour. Em Dublin dá para fazer essas coisas. À Guinness, claro, a fábrica. À fábrica da Guinness. Sim.
Também é muito gira. E o estádio é muito engraçado, o Aviva Stadium, porque fica numa zona residencial. Aliás, se fores ao Google vais ver a imagem aérea. Está rodeado daquelas casinhas tipicamente britânicas, muito castiças, e o estádio é muito bonito. Não é um estádio grande, claro. Talvez 30 mil lugares, 25, 30. E o Falcão resolveu aquilo bem. Sim. Sendo que de um lado Domingos Paciência, do outro André Vilas Boas. Do outro Andrés Vilas Boas. Cruzamento de Guarino e cabeceamento de Falcão. Na baliza, o Artur Moraes, que depois perderia outra final da Liga Europa pelo Benfica. Exatamente. E na baliza do Porto, teu amigo Elton, que entrevistaste há pouco para o 0-0. Nosso amigo, ele é amigo de toda a gente, ele é um bom vivan. Pô. Que salva o Porto naquele 1-1 contra o Mossoró. Mossoró, exatamente. O Braga aí teve uma grande oportunidade para fazer 1-0, creio eu. Não, era 1-1. 1-1. É a segunda parte, porque é na baliza do golo do Falcão. Pronto. Eu só vi uma final da Taça UEFA, 2006, 2007. Espanhol-Sevilha. Não sei se é a primeira final da Taça UEFA conquistada pelo Sevilha. 6-7 em Glasgow. 2-2, prolongamento, penaltis. E estou agora aqui a ver esse jogo. Eu fui como enviado especial do Record e são coisas da Record. Ou eram coisas da Record, que é chego ao estádio e não tenho credencial. Também era só uma final da Taça UEFA, Rui. Também estás a ser um bocadinho exigente. Bem, não tenho credencial, o que é que eu faço à minha vida? A sorte das sortes. A pessoa que está a dar credenciais a todos os jornalistas é portuguesa. Está lá, está radicada em Glasgow, trabalha na UEFA. Uma senhora, uma rapariga. E eu, te apresento o meu cartão de jornalista, digo ao que vou, e ela arranja-me um bilhete do estádio, um bilhete de adepto, aliás. E eu fico atrás do banco de suplentes, isto foi em Glasgow, portanto o estádio é inglês, o banco de suplentes é inglês, atrás do banco de suplentes do Espanhol, cujo treinador, Ernesto Valverde, que já tinha perdido uma final da Taça UEFA pelo Espanhol com o Bayer Leverkusen, em 88. É uma final histórica, porque o Espanhol ganha 3-0 em casa, em Barcelona, e depois perde 3-0 em Leverkusen, e nos penaltis é derrubado, é o famoso Bayer Leverkusen do Bukunchá. Ou Xabunkum, depois era escrito de várias maneiras. Mas eu sempre disse Bukunchá. Também eu, sim. Acho que sou melhor, não é? Claro. E, portanto, ele voltou a uma taça europeia pelo Espanhol, primeiro como jogador, depois como treinador, e eu estava lá atrás dele, ouvi-lo a dar instruções, foi muito interessante, com o portátil metido entre as pernas, uma azáfama gigante, muitos adeptos espanhóis, claro. E o interesse do Record era também entrevistar o Duda, porque o Duda jogava nesse Sevilha, aquele escardino, que depois teve muita fama em Málaga. Elogiaste-o há poucas semanas aqui, antes da nossa paragem para descanso. Para descanso, sim. É a minha única final e pronto, foi 2-2 e foi penaltis. E eu lembro-me disso. Pronto, mas isso é uma fase em que lá está, as equipas da Liga dos Campeões já se intrometem na discussão por um título. E estamos aqui a falar há tanto tempo disso, ainda não falámos da genuína Taça UEFA, em que só entravam as equipas por direito. E não entrava mais ninguém, não é? E eu lembro-me de finais ou de competições bem interessantes, como uma que a Juventus ganha. A primeira é uma final muito, muito interessante, que é a primeira final, é Paulo Sousa contra Fernando Couto, é Juventus-Parma, é uma altura em que os Juventus e o Parma são, sem dúvida, as equipas da moda em Itália, porque jogam a final da Taça de Itália. É a final da 95? 95-96? Ou 94-95? 94-95. Pois é o primeiro ano dos dois. Em Itália, está bem. É Juventus em primeiro, Parma em segundo. Este Parma. É uma equipa também. Sim. Então, ficou em segundo. É no Tardini, não é? É no Tardini, o estádio. Ficou em segundo do campeonato, perdeu a Taça de Itália para a Juventus e ganhou a Taça UEFA. Muito bom. Oh, Rui, e esta final fantástica de 81? Ipswich Town do Mr. Bobby Robson. Bobby Robson, claro. Sim. É um grande título. Finalista vencido, AZ de Alkmaar. É. O Ipswich ganhou a Taça UEFA. Espetacular. Sim. E um grande trabalho do Bobby Robson desde baixo. Isto é maravilhoso. Não foi só chegar lá e ganhar. Foi trabalhar muito e subir a pulso. É o primeiro grande trabalho dele. Dos muitos. A minha primeira final que eu me lembro é uma final que não existe no mundo atual. E é 87.
IFK Gotemburgo Dundee United da Escócia. Não existe, não é? Curiosidade, incrível. É a última final de todas em que só jogam jogadores nacionais, digamos assim. Portanto, o 11 do IFK é sueco e o 11 do Dundee é escocês. 1-0. Portanto, 22 jogadores. 1-0 em Gotemburgo, 1-1 em Dundee. Yeah. Lembro-me disso. Sabes que sempre que dizes que falas do Dundee United, e não são assim muitas vezes, na verdade. Não, felizmente não. E eu recordo-me de um jogo do Spectrum, computador anos 80, que era o Dundee. Mas não era relativo ao Dundee United, era o outro Dundee, FC Dundee. Sim. Passei horas com os meus amigos a jogar esse jogo. Não tenho memória disso. E a grande questão é, porquê que o FC Dundee tinha um jogo computador no Spectrum? E eu fui pesquisar isso há uns tempos. E então? Porque estava a falar disto a alguém e esse alguém perguntou FC Dundee, mas porquê? Porque o criador do jogo era adepto do FC Dundee. Sério? Espetacular. Não me recordo agora o nome do senhor. Sim, lindo. Opa, de facto é a única explicação para alguém fazer um jogo do UFC Dundee, não é? Um programador apaixonado pelo UFC Dundee fez o jogo. Que chegou aqui às mãos de miúdos portugueses. Lindo. Imagina a satisfação dele por ver... Desculpa lá esta voltinha, não, acho mas... muito bem, a voltinha é muito boa. Era a única hipótese que eu tinha falado do UFC Dundee, jogador do jogo do Spectrum. Sim. Lembro de muitas finais, lembro de uma muito desequilibrada, mas à partida ia ser uma final fascinante. E foi, mas para um lado só. Juventus Dortmund em 92, 93, acho eu. Juventus Dortmund. Vamos a isso. Foi de sentido único. A Juventus ganhou 3-0, 3-1, será? Exatamente, 3-0, 3-1. Foi bem. Roberto Baggio. Para quem não nos está a ver, é importante dizer isto. Eu estou a ver isto no 0-0 e o Rui está a ver isso na sua memória brilhante. Não, lembro-me. Não, é de ver, sabes? A memória de criança é melhor que há. É mais límpida. Rui, sabes quem foi o melhor marcador dessa edição da Taça UEFA? 9-2, 9-3. Não vais, pá, esta acho que não vais chegar lá. Não vou, não. Eu por acaso tinha uma panca por este avançado lado B. Um francês chamado Gérald Baticle, do Auxerre. Gérald Baticle, meu Deus. Pá, isto aqui é... Lindo. Eu digo isto porque nós hoje, já vinda para cá, estamos a falar sobre esta... Tu estavas a falar sobre... Avançados do lado B. Avançados do lado B. E o Baticle era um tipo que encaixava perfeitamente nesta lista. Temos que fazer um programa sobre isso. Temos que recuperar o grande Décio António. Luizinho, falando mais como apaixonado pela modalidade, de facto, a Liga Europa de hoje tem este defeito grande. É muito cansativo. Não dá. Pré-eliminatórias, play-off, fase de grupos, depois vêm equipas da Liga dos Campeões. Isto é uma confusão danada. Não tem interesse. Portanto, para mim não a pureza da coisa, ok, ganhar é sempre bom, mas é muito confuso. É uma maratona, mas é uma maratona injusta para quem lá está desde o princípio. E perdeu o encanto, mas a UEFA já fez questão de distribuir várias provas, não é? À conta disso. Uma delas foi esta. Há muitos acrescentos que são desnecessários. Há muitos clubes, eu percebo que distribuir a riqueza, que é muita na UEFA, por mais clubes é vantajoso. Só que aí o conceito de justiça esvazia-se. E antes era tão básico, não é? O campeão ia a uma prova, o vencedor da taça ia a outra, e os outros lutavam por um lugar para a taça UEFA. Tem muito a ver também com a ditadura da televisão, não é? Também, e com os direitos televisivos. Sim. Quantos mais jogos transmitidos, mais dinheiro há. Claro, daí o Mundial em 2026 ser aquilo que vai ser, não é? Obviamente, eu começo a acreditar que o Liechtenstein vai chegar lá um dia. O Peter Ayala está connosco. E nós com ele. Olha, lembro de outra final muito engraçada, Nápoles-Stuttgart, é o único troféu internacional. 89, julgo eu. Boa pergunta. E esta estou a dizer de cabeça. Vamos ver se é verdade ou não. Boa pergunta. Vamos ver. 87 é o IFK, 88 é o... 89. 88 é o Leverkusen, o Bayern, 89 é o Nápoles. Sim. Curiosamente, o melhor marcador desta edição da Taça UEFA, o primeiro não me surpreende, é o Careca, do Nápoles, sim. E o segundo é um jogador do Dinamo de Dresden. Espetáculo. Isto é lado C, não é lado B. Thorsten Grutschov. Vai lá, Grutschov. Sim. Na final, 2-1 para o Nápoles, no São Paulo, e 3-3 em Stuttgart. Lembro perfeitamente do 3-3. Do 3-3. Lembro perfeitamente do ano seguinte ser a Juventus do Rui Barros contra a Fiorentina do Roberto Baggio. Este aqui vai ter que ser... Os marcadores vão ser ditos por ti. É o Klinsmann, não é? Não é? Marca o Klinsmann. Acho que é isso. Saí daí, tens que recuar, desculpa. Tens que recuar Já recuei. uma página. Está a pensar.
Espera aí que vou-te devolver na página 7. Já está. Aí já. É. Alemão 0-1, Klinsmann 1-1, 1-2 Ferrara, intervalo, 1-3 Careca, pronto, aí acabou o jogo, né? E depois, autogol do De Napoli, que é um jogador muito interessante. Fernando de Napoli, né? Ainda joga com o Futre no Milan. E no último minuto, Schmaller, porque os alemães não podem perder em casa, claro. Né? 3-3. Esta equipa do Stuttgart tinha jogadores interessantes. Pronto, o Klinsmann eu lembro perfeitamente. Mas tinha o guarda-redes, que era o Immel, que era o guarda-redes da seleção. Immel, sim. O Immel. Tinha o Katanec, que depois foi campeão italiano pela Sampdoria. Sempre com as meinhas para baixo. O Gaudino, também me lembro. Agora o Nápoles era uma coisa... Pronto, tinha os 2 alemães e um argentino. Os 2 brasileiros e um argentino. Careca, alemão. Os 2 alemães era por isso. Né? Alemão, Careca e Maradona. Depois tinha Carnevali, Francini, De Napoli, Renica, Ferrara, Corradini, Fuzzi, Luca Fuzzi, internacional. E Giuliani, que é um nome muito feliz. O treinador era o Ottavio Bianchi. Pronto, isto é um troféu à medida do Nápoles. Espetacular, de facto. Eu tenho ideia que o Nápoles, nesta campanha, eliminou o Bayern. Portanto, elimina 2 equipas alemãs, no fundo. Este Nápoles é uma das equipas da minha vida. Claro. Aliás, naquele pequeno questionário que os matraquilhos fizeram agora no verão, muito giro, muito feliz. A camisola que eu escolhi foi a de Nápoles com a patrocínio do Mars. Tem que ter Mars, senão... Sim. É verdade. Rui, um exercício aqui mirabolante. Se tu pudesses recriar uma final da Taça UEFA com 2 equipas que estejam na tua memória, quais eram os escolhidos? Ou quais eram as escolhidas? As mas que já existiu? Podes criar de raiz. Para criar de raiz? Então, olha, tinha que ser a Sampdoria do Boskov, que é uma equipa que é muito sedutora, com o tal Katanec. Uma das camisolas mais bonitas. O símbolo do clube, para mim, o genovês é um símbolo muito... É o símbolo mais feliz muito para bonito, mim. Muito bonito. E a camisola era muito bonita e simples. Vialli, Mancini, Michaelichenko. Porra, havia tantos jogadores bons. Pá. O Michaelichenko era um craque. Era muito bom. Aliás, o Rui Barros, naquela entrevista que te fez há umas semanas, fala sobre o Michaelichenko. Sim. Não, foi o André. Desculpa, o André. A propósito do Dinamo Kiev Porto da meia-final. Foi na semana anterior. Estava a confundi-las. Sim. E descreve muito bem Michaelichenko. Claro. Era uma equipa muito boa. Pá. Tinha o Vierkud, que era um centralão, que jogou até aos 40, muito bom. Tinha o Paiuca, tinha jogadores muito interessantes. Portanto, essa Sampdoria é a primeira que me vem à cabeça. Um finalista, para não ser Itália, quem é que eu gostava de colocar frente a frente com a Sampdoria? Gostava... Não, já que falei em Michaelichenko, um grande Dinamo Kiev. Aqueles Dinamo Kiev fortes. Sampdoria Dinamo Kiev. Com o Michaelichenko. Também. E agora? Resolva, Alexei. Sampdoria Dinamo Kiev é muito bom. É claro, há equipas portuguesas de quem eu gosto muito, mas aquelas que aprendi a gostar de ler, sobretudo. Porque na altura... Nós não víamos quartos de final ou meias finais, né? Víamos só a final. É isso. E ficámos encantados com isso. Eu lembro-me de finais europeias e de conhecer jogadores dos cromos e das revistas só nesse dia. Era um dia. É como a final da Taça da Inglaterra. Era um dia na nossa vida em que, olha, este é o Mark Hughes. Boa. Este é o Gary Lineker. É muito isso. E saber, e se o jogador resultava naquela noite, para nós virava ídolo. Mesmo que naquela época tivesse marcado só 2 golos, não interessa. E passava a ter acesso às nossas equipas de subútil. Exato, entrava de cara. Em Pedras Rubras era muito assim. Eu percebo. Eu lembro, por exemplo, de ver uma final da FA Cup 90, 89, por aí, com o Crystal Palace. E eu acho que na altura para mim era uma novidade a equipa. Claro. E ficou-me marcado na cabeça. E então, naquela tarde, eu estive a ver o jogo, a apontar os nomes, alguns bem, outros mal, certamente. Claro, sim. E no dia seguinte, com os meus amigos, lá está, vamos fazer hoje o Crystal Palace, passa a ter acesso às nossas caricas de subútil. Sim. Era muito giro. Muito bom. Era uma informação tão... um bocadinho ingênua, purinha, não é? Um bocado naive, mas que nos deixava muito felizes, muito felizes. Agora falaste na Taça da Inglaterra, lembrei-me de uma em 92, que o meu pai fez, não no estúdio como agora se faz, mas foi ao estádio, não é? Liverpool... Ou Sunderland ou Southampton. Foi mesmo o Wembley o teu pai? Foi, sim.
porque a RTP dava de forma religiosa a Taça da Inglaterra. Aliás, essa que eu vi da Crystal Palace foi, obviamente, era sábado à tarde. Nem sequer havia ainda SIC na TV. Não, nada. Isso aparece em 93, 94. Nada. E a RTP até começou bem cedo a dar as finais. Acho que foi no final dos anos 70, ou início de 80, começou a dar religiosamente. Acho que foi finais de 70, a começar a dar as finais da Taça da Inglaterra. E havia muitos defesas portugueses, daqueles, tipo o Artur Russo, do Benfica e do Sporting. Lembro-me de me dar uma entrevista e dizer... dos tackles que eu fazia, as entradas que eu fazia, eram criticadas na imprensa e até pelos árbitros e até pelos adversários, porque eu entrava duro. Eu ia mais, via a Taça da Inglaterra, eu jogo como eles, eles jogam como eu. Portanto, aqui em Portugal é que não era usual. Já era muito à frente. E o meu pai fez essa final e lembro-me dele, à partida, para Londres, ter dito que estava entusiasmado porque havia um jogador que ele tinha lido muito, McManaman. McManaman foi eleito o homem do jogo. Fantástico. Porque era muito... Em 92, teria que idade, não sei, era novíssimo, 19 anos ou isso. E ele, ou marcou um gol e fez uma assistência, ou marcou um gol e fez mais uma série de fintas. E lembro-me de ver a final e ficar também empolgado com o McManaman. Lá está. Que depois... Chega ao Real Madrid. Fez uma carreira interessante, marcou um gol numa final europeia Real Madrid-Valência em 2000, que é um grande gol, que é um gol em que a bola não bate no chão. E era muito pouco British, não era o McManaman? Era, sim. Magrinho, tecnicista, sim, exatamente. Bom jogador. Era bom jogador. Gostava do McManaman. Sim, pronto. Rui, mas sabes quem é que eu gostava mais? Michael Owen. Steve Bull. Steve Bull. Agora pesquisem. Exato. Vamos avançar, Ruizão, para o nosso Domingo Esportivo. Vamos. Domingo Desportivo. Ora bem, Ruizinho, continuamos na Taça UEFA por culpa do Sr. Pedro Pauleta. É verdade. E então, vamos a isso. Pedro Pauleta, o açoriano mais famoso do nosso futebol. E o português melhor marcador da Taça UEFA. Portanto, aquele que mais golos marcou, tem um gol de vantagem, sobre Manuel Fernandes. Portanto, Manuel Fernandes, até para ser o Pauleta, era o melhor marcador português. Atenção que Manuel Fernandes chegou a jogar a Taça UEFA pela CUF, mas a esmagadora maioria dos golos é pelo Sporting, não é? Não esteve naquele jogo contra o Milan, não, isso é muito antes. Qual? Isso é 60 e tal, CUF Milan. Não. Isso é 60 e tal, não é? 65 ou 66, jogo eu. Eu perguntei-te, fiz uma reportagem há uns anos sobre esse jogo, que é maravilhoso. E 3 jogos, não é? Capitão Mor, 3 jogos. Um no Barreiro e 2 em Milão. Exatamente. Porque na altura não havia prolongamento nem penaltis, nem moeda ao ar. Portanto, empate, e já que estavam em Milão, porque não? Eu falei com vários jogadores da CUF que estiveram nesse jogo. O jogo que o Cogné, o guarda-redes, é possível. Foi uma das pessoas com quem falei. E o Manuel Fernandes, na altura, julgo que não constava nessa equipa. O Manuel Fernandes é depois. Chega a jogar com o Kaiserslautern, por exemplo, e a CUF ganha na Alemanha 1-0, mas tinha perdido em casa, portanto é eliminada, e a CUF ganha 1-0, gol do Eduardo, que era um jogador que marcava muitos golos na Europa. E também no campeonato, mas conseguiu alguma fama a marcar golos pela CUF na Europa. O Manuel Fernandes marcou muitos golos no Sporting, como é lógico. O Sporting, com o Manuel Fernandes, só foi 2 vezes campeão, 80 e 82, portanto, ou passava a vida na Taça das Taças, ou na Taça UEFA. Era mais na Taça UEFA. E o Manuel Fernandes conseguiu um registro muito interessante de golos, porque de facto ele era um goleador exímio e também marcava alguns penaltis. Era ele, o Jordão, dividiam-se, também houve uma altura foi o do Bílio, portanto havia ali a hierarquia não era certa. E o Manuel Fernandes, como nós já dissemos naquele programa dos penaltis, gostava de dar os penaltis para os outros poderem também sentir o gosto do gol. Manuel Fernandes foi o melhor jogador português até do século XX, foi, mas depois o Pauleta... Bordeaux e PSG. Conseguiu... Salamanca nada e Deportivo nada. Pois, não. Deportivo não sei. Boa questão. Boa questão. Perguntas bem. Dizes bem, sim. Mas Bordeaux e PSG muito, sim. Se bem que depois houve uma altura em que o PSG já estava mais na Liga dos Campeões e o Pauleta continuava a marcar. Mas, por exemplo, o Pauleta marcou ao Benfica na Taça UEFA. Numa altura que o Benfica jogava com o Simão, aliás, os dois marcaram nessa eliminatória, e é curioso, né? O Pauleta foi o primeiro jogador de sempre a bater o recorde de golos do Eusébio na seleção, sendo que ele começou muito tarde a jogar na seleção e mais tarde ainda a fixar-se no ataque, porque
É bom lembrar que, por exemplo, Euro 2000... Ele foi suplente muitos anos, Pauleta. Euro 2000 era suplente do Sapinto e Nuno Gomes. 2002 já era titular, já começou a ser titular. E depois também com o Scolari, aí foi sempre... Começa mesmo a afirmar-se. O Pauleta tem uma carreira fantástica. Então não tem. Fantástica. E tem mais fantástica ainda se nós conhecermos o percurso das camadas jovens, porque ele joga no Porto. Ele vem ao Porto nos juvenis. E depois não tem lugar nos júniores, porque o Inácio, o treinador, diz que vai apostar numa dupla que agora... Miguel Bruno, parece. Miguel Bruno, sim. E Tony. O Tony, o campeão do mundo. O campeão do mundo. Pronto. E então ele regressa aos Açores. E regressar aos Açores. Clara. Em que ano é que foi? 90? 90, precisamente. Regressar aos Açores em 90, que não era o que é agora os Açores, não é? Em mediatismo, nem nada. Tipo, aliás, a Pauleta diz. Era tudo mais longe. Ir ao continente era mais frequente nós açorianos irmos aos Estados Unidos do que ir a Portugal. É muito giro. Isto é para se perceber que, de facto, a dimensão era muito diferente, não é como agora que a gente vai aos Açores passar uma semana. Não é? Bem, e muito menos um miúdo vir para Portugal, não é? Passar férias. Isso não existia. Imagino a dor do Pauleta ao ouvir da boca do Inácio, do treinador, de olha, tu não tens lugar este ano, o que é que tu queres fazer? E ele voltou para os Açores. E depois fez a carreira que fez. Porque é assim, porque há jogadores, ainda bem que são, mas há jogadores que sempre foram protegidos. Os Futres, os Ronaldos, os Figos, foram protegidos por 3 ou 4 pessoas, tutores, sim. Educadores de infância, sim. Aliás, encarregados de educação. Aurélio Pereira, César Nascimento, Carlos Pereira, Mário Lino. No Porto havia o equivalente talvez com o Costa Soares, António Feliciano. Foi meu treinador? Foi, então pronto. Eram homens que impunham respeito, disciplina, rigor e davam-te educação também ao mesmo tempo, não é? Portanto, esses jogadores foram todos protegidos. E mesmo que tenham chegado, tipo o Ronaldo, fala-se muito que veio da Madeira para Lisboa aos 12 anos, claro que sim, mas veio com estrutura. Sim. O Lionel Pontes, não foi abandonado. Aurélio Pereira, não foi abandonado. Nunca. Portanto, viveu bem naquilo que era a infância e progrediu. O Pauleta ser abandonado, olha, agora vai ver lá a tua vida. E ele pensa, espera aí, então o meu sonho é ser jogador de futebol e agora estão-me a dizer que não tenho lugar aqui. Não era só um passo atrás. E agora? Porra. Eram vários passos atrás. Vários passos. E o que ele fez, a carreira que ele fez depois? É extraordinário. É o futebolista português com a história de vida mais... Surpreendente, sim. E depois enriquecedora. Porque sei lá o que ele conseguiu. Capitão do PSG e recorde de gols, passou a ser o goleador. Depois, entretanto, Ibrahimovic, Cavani e Mbappé, mas ele chegou a ser o melhor marcador de sempre do PSG. Fez o que fez no Bordeaux antes. 3 anos no Bordeaux também. E também fez coisas muito engraçadas no Salamanca. Ele tem números impressionantes, Pauleta. Bastante. Eu só estou a olhar aqui para os números do 0-0, mas o Pauleta foi muito mais do que isto, naturalmente. Estamos a falar de um rapazinho que é dispensado pelo Porto, que volta aos Açores e que joga nos seguintes clubes até chegar ao Estoril na segunda Liga. Reparem bem. Santa Clara sem marcar nenhum golo, Operário da Lagoa, Angrense, União Micaelense e só depois, em 95, portanto 5 anos depois de ter sido dispensado pelo Augusto Inácio, é que é contratado pelo Estoril Praia. Pois. E que faz aquela época que tu já também já falamos. Descreveste com algum pormenor, em que ele faz dupla com o Cavaco. Com o Cavaco, sim. Fernando Santos? Ou o Carlos Manuel? Carlos Manuel. Carlos Manuel, não é? O Carlos Manuel, sim. Em que ele marca 23 golos na segunda Liga. Pois. E depois é desviado para o Salamanca. E a partir daí... Pelo João Alves. E a partir daí equipa faz que tinha a muitos carreira. portugueses. O Rogério, o Taira, o Agostinho. Paulo Torres, César Brito. O Ivkovic também andou por lá, não andou? Também andou por lá. Tem ideia disso. Entre uma equipa. Penaltis. Salamanca, Deportivo, Bordeaux. Sim. Se não me engano, ele no Salamanca é o melhor marcador da segunda divisão, juntamente com o Jordi, só que o Jordi tem menos minutos, portanto, dão-lhe o prémio de pichichi a ele. Mas ele marcou o mesmo número de golos. E na primeira divisão chega a marcar 3 golos ao Barcelona, eu não sei se é em Camp Nou. Incrível. Numa vitória do Salamanca assim disparatada, um 5-4, assim uma coisa. Ele marca 3 golos. E depois no Deportivo é campeão espanhol, mas sem a influência, sem a influência de Bordeaux e PSG. Aí atingiu mesmo o apogeu,
foi muito bem recebido em França desde o primeiro dia e contribuiu com imensos gols. E, para lá disso tudo, é o melhor marcador português da Taça UEFA. Exatamente. E joga 2 europeus e 2 mundiais. 2 mundiais, sim. Grande Pedro Pauleta. Um abraço ao grande Pedro Pauleta e nós vamos avançar para o Música. Música, maestro. Ruizinho, hoje convido para o nosso estúdio o grande Samuel Uria. Espetáculo. Digníssimo adepto do Tondela. Ok. Creio que também tem uma costela benfiquista. Segundo ele já revelou numa entrevista, mas também muito conhecido por ser adepto do Tondela. Creio que ele será de Tondela mesmo. E tem uma música, o Samuel Uria, que se chama Carga de Ombro, do álbum com o mesmo nome, que é uma música lindíssima e que pouco tem a ver com futebol. Mas ele foi buscar esta expressão idiomática ao mundo da bola e eu aproveitei, fiz aqui esta batota para trazer aqui esta música que eu adoro, já há muitos anos. Aliás, tenho este CD lá em casa, naquela prateleira que tu ontem viste lá, lá para o meio. Aquilo está cheio de tesourinhos. Gosto muito do trabalho do Samuel Uria, gosto muito das palavras do Samuel Uria, da forma como ele as canta, e acho que esta música é lindíssima. Põe o teu ombro junto ao meu, carga de ombro é legal. É verdade. Muito bem. Fechamos hoje com o Sr. Samuel Uria. Já sabem, Rui, estamos aqui para a semana, mas antes disso, sigam-nos no Spotify, YouTube, Google Podcasts e 00.pt. Um grande abraço, fechamos com a carga de ombro do Samuel Uria. Vamos em frente.